Na relação homem-Deus, como deveríamos nos colocar, como deveríamos nos sentir, o que somos em relação a Deus, o que somos em relação ao Criador, o que o Criador é em relação a nós, qual é a nossa real afinidade, parentesco, DNA, qual é a nossa proximidade verdadeira. Muitos colocam, muitos perguntam, muitos colocam Deus nas alturas. Alturas, bem alto, bem longe, bem acima de qualquer imaginação. É assim, quando criança, dizem isto: Deus está no céu, está nos olhando os pecados que fazemos, está anotando num livro os pecados que cometemos. Porém, com o passar do tempo, o passar dos anos, crescendo, você percebe que tem alguma coisa errada. O homem foi à lua e não encontrou nenhum Deus lá, não encontrou nenhum livro, não encontrou ninguém, nenhum barbudo, barrigudo, careca, fazendo anotações. Então alguma coisa está errada. Por que falaram isso pra gente? Por que disseram que Deus anota em livros os erros que estamos cometendo para mais tarde cobrar? É um medo de que seja de outra forma, seja de uma forma que não conseguiriam explicar, até não conseguiriam aceitar. Ou seja, de que Deus não está nas alturas, não está anotando nossos pecados, não está escrevendo num livro, não é gordo, não é velho, não é careca. Deus em verdade não tem forma física. Somos todos iguais perante Deus. Frase perfeita, passagem perfeita. Porém, não somos iguais perante Deus, não somos iguais fisicamente. Porque não existe, nunca existiu, nunca existirá duas pessoas fisicamente iguais, mesmo os gêmeos da mesma bolsa, não são iguais. Existe um detalhe pequeno físico, existe uma verruga, um olhar, alguma coisa nesses dois gêmeos que os tornam um diferente do outro. Mas somos iguais perante Deus, somos iguais porque não está dizendo do nosso físico, e sim da nossa energia, nossa luz. Nós como energia pura, nós como luz. Não como desencarnado, porque os desencarnados vão para o astral e continuam diferentes, têm o seu karma diferente, têm a sua cruz para carregar diferente. E todos têm cruz diferente. Não existem duas pessoas que tenham uma cruz idêntica, exatamente idêntica. Mas todos nós somos iguais perante Deus. Ou seremos iguais dentro do espaço-tempo que vivemos? Seremos iguais perante Deus quando este plano cumprir sua função do karma a ser entendido, e as pessoas evoluírem? Seremos todos iguais perante Deus quando nossa luz que está no momento com o anjo Lúcifer, quando nós recuperarmos nossa luz, acrescida de mais conhecimentos que adquirimos por estas passagens, seremos iguais todos perante Deus quando, após os karmas eliminados, zerados, a luz readquirida, seremos todos idênticos, toda a humanidade encarnada ou desencarnada, seremos todos iguais perante Deus. Aí sim, esta frase,
terá verdade em nós. No momento ela tem verdade, mas não em nós, não em nós, dentro da nossa concepção, dentro da maneira que possamos aceitar. Porque tem muitos senão, muitas dúvidas, não tem como aceitar uma explicação dessas, pelos motivos que acabei de colocar. Aí eu pergunto novamente, qual é a nossa relação com Deus, relação do homem e Criador? Qual é a relação nossa? Por que temos que vir aqui pagar um karma, assumir um karma? E não tínhamos karma. Adão e Eva não tinham nenhum karma a resgatar. Vieram para cá puros. E somos Adão e Eva. E viemos no início dos tempos puros, não tínhamos. Na primeira encarnação, na primeira passagem, na primeira vestimenta carnal, não tínhamos passado. Não tínhamos algo para resgatar. Viemos na primeira passagem, na primeira vestimenta kármica, propositadamente errar. Um erro. Errar para voltar outras vezes, consertar aquele erro e cometer mais erros. E nas primeiras vindas, com certeza, foram mais contas que assumimos, contas kármicas, débitos kármicos que assumimos, do que créditos, do que eliminar os karmas. Por quê? Porque procurávamos em nós mesmos, procurávamos defeitos, expor falhas íntimas, interiores. E só conseguimos expor nossas falhas íntimas, nossas falhas interiores, quando em desequilíbrio estamos, em desequilíbrio emocional. Aí inclui saúde, finanças, social, amor. Os equilíbrios em todas as áreas só se tornam sérios, só se tornam densos, necessários de resgate, quando tocam o emocional. Então todos os desequilíbrios só se tornam um desequilíbrio mesmo quando o emocional fica desestabilizado por conta do que acontece aqui. A única coisa que trazemos de lá é o emocional. Chegamos aqui com o emocional, as dificuldades kármicas e tudo mais. Passamos por todas essas dificuldades que existem neste plano. Passamos por todas essas dificuldades que irão prejudicar ou ajudar, manipular, irão mexer no nosso emocional. E o emocional, depois de movimentado, de sacolejado, de melhorado ou piorado, ele voltará. Irá com nós. É a única coisa que trazemos. E a única que levamos. E a modificamos aqui. Maturamos. Apesar de serem momentos bons ou momentos ruins, nós maturamos esse emocional. Nós procuramos enriquecê-lo, torná-lo mais sábio. Nosso emocional se torna mais sábio com essas pancadas da vida. Não exatamente pancadas da vida, porque essas pancadas nós sentimos neste plano. E elas só se tornam dolorosas porque não sabemos lidar com o emocional naquele momento. Elas só se tornam sofridas, só fazem marcas profundas em nós, fisicamente, socialmente, só fazem marcas profundas se não soubermos lidar, se nosso emocional não estiver maturado, preparado, se nós não assumirmos deficiências emocionais e procurar eliminar, amenizar ao menos. Mas o que tem o Criador a ver com a gente, com o homem? Qual a relação do homem e o Criador? Porque o homem
tem de se submeter a tudo isso, se ele não cometeu pecado nenhum, se ele faz tudo para eliminar os pecados, mas não consegue? Claro, um dia conseguirá, o dia que descobrir a essência negativa que o traz a este plano tantas e tantas vindas. Quando o ser descobrir em sua essência o que lhe faz um pecador constante, o que lhe faz um errante das leis de Deus até mesmo, aí ele se tornará puro, ele se tornará sábio, ele poderá saber o que Deus, o Criador, lhe colocou para que solucionasse. Coloquemos da seguinte maneira: cada ser vivente que esteja encarnado ou espírito desencarnado tem um algo a ser descoberto, tem um ponto a ser desvendado, tem uma falha, algo que não conseguimos dizer o que é, tem algo nele que ele tem que descobrir. Um enorme quebra-cabeças. Um enorme quebra-cabeças. É o Criador. O quebra-cabeças. O Criador. Cada um de nós tem dentro da gente uma peça desse enorme quebra-cabeça. Tem dentro da gente uma peça, mas não sabemos que peça é essa, aonde cabe na figura, a forma com que vai, o valor. Não sabemos. Não sabemos, não conseguimos identificar. Estamos aqui tantas vezes vindo para encontrar essa peça. E só conseguiremos encontrar essa peça quando formos puros, sábios o suficiente, adquirirmos luz o suficiente para encontrar essa peça que está oculta em nós. A relação de Deus com o homem é exatamente isto. Deus, um enorme jogo de quebra-cabeças, muitas e pequenas peças, muitos e pequenos detalhes que somados, todos, porque nenhuma ovelha se perderá, todos os detalhes do quebra-cabeça somados e colocados na posição certa, valorizados corretamente, todas essas peças juntas são o Criador. E nos foi dado uma peça a cada um de nós. Uma peça única no jogo. Uma peça única a fazer parte do jogo. Uma peça única, não existem duas peças. Porque se houverem duas peças, confundiríamos. Na hora de montar o jogo novamente, haveria troca. Não casariam as peças, porque elas são completamente recortadas de maneira diferente. Não há um corte idêntico a todas elas. Então cada uma, peça pequena, peça grande, todas elas têm tamanhos, cortes, tudo diferente. Então não tem como duas peças serem exatamente iguais. Por isso que não existem duas pessoas idênticas nesse mundo, fisicamente, e muito menos com sua cobrança kármica, com as passagens kármicas, com o destino. Não existem, não existiu e nunca existirá. Nunca existirá duas pessoas com as mesmas situações que irão seguir o mesmo caminho, porque cada um recebeu uma peça desse jogo. E ao descobrirmos essa peça, voltaremos a colocar
a remontar o quebra-cabeças. E Deus voltará a estar inteiro, porque Ele é esse jogo. Deus voltará a estar inteiro. Então deduzimos o que? O que temos nós, homem, em relação a Deus? O que o homem, qual é a relação do homem com Deus? Simplesmente que nós somos Deus, cada um em célula única. Cada um somos o Criador. E em nosso íntimo, nós somos Deus na totalidade. Nossos conhecimentos interiores, nós somos Deus na totalidade e não em uma peça. Somos Deus na nossa totalidade. Somos Deus porque podemos descobrir o que desejamos, podemos fazer o que desejamos, podemos ser o que desejamos, se o karma permitir. Mas mesmo o karma é manipulado por nós, porque nós devemos ser bons, devemos procurar as verdades, devemos aprender a aliviar o karma. Então somos Deus em nosso íntimo. Dentro de nós somos Deus absoluto. Fora de nós, temos que conviver com o Deus dos outros. Daí aquela expressão, Namastê, cumprimento hindu que quer dizer o Deus em mim, cumprimento Deus em ti. Esta é a sabedoria eterna. Esta é a verdade absoluta. É a pergunta que eu coloquei: o que o homem tem a ver com o Criador? O que Deus tem a ver com o homem? Qual é a relação? Simplesmente o Criador somos nós. Simplesmente o Criador voltará a ser uno, a ser único, a ser um só, quando todos nós, reconstituídos de sua luz e enriquecidos com mais estas passagens, quando todos nós, em luz, voltarmos a ser um único, voltarmos a ser Ele, a ser Deus. Colocação absurda além da conta para muita gente. Porém, procure em você motivos para desmentir o que foi dito. Claro que encontrará. É muito difícil aceitar tudo isso, é muito complexo, é além do que foi ensinado, é além do que a Bíblia no branco e preto prega. Mas a Bíblia não pode ser lida no branco e preto. Não pode ser lida nas palavras, porque essas palavras foram modificadas há muito tempo pelo próprio homem. A Bíblia tem que ser lida nas entrelinhas. Não é seguir o que ela está dizendo, mas seguir o que ela sugere estar dizendo. E se começar a estudá-la naquilo que sutilmente está colocado, sutilmente é inspirado, irá ver que tem muito mais coisa além do que eu falei. Notará que o que eu disse é pequeno demais perto de todas as verdades absolutas que estão dentro daquele livro, daqueles ensinamentos. Mesmo que o homem, por todos esses séculos, tenha estragado a Bíblia, tenha deturpado, mutilado, subvertido, surrupiado ensinamentos que deveriam estar lá. Aprenda a ler a Bíblia, não o preto e branco, aprenda a ler a Bíblia nas entrelinhas e verá que eu tenho pelo menos um pouquinho de razão em tudo isso que eu falei.